E vamos lá. É o seguinte, pessoal. Final de jogo, o Flamengo aí assume a liderança provisoriamente com esse resultado. Um resultado positivo para o time do Flamengo. A torcida realmente essa semana não foi uma semana boa. Foi uma semana de muita repercussão negativa frente aos resultados que o Flamengo vinha apresentando, mas também frente a um declínio técnico, anímico ali por parte dos jogadores. Então o Flamengo chegou com o objetivo de tentar crise, qualquer tipo de problema, preguiça, vamos colocar a bola no pé e vamos jogar. E você deve ter percebido aí que eu coloquei na miniatura dois jogadores. Dois jogadores do Flamengo, né? E um jogador do Corinthians, que é o Yuri Alberto, que a gente nunca deixa de colocar. Principalmente quando o Corinthians perde. Mas, pô, Neto, você torceu contra o Corinthians hoje? Mesmo sabendo que a vitória do Flamengo levou uma pontuação, né? Que mesmo o Palmeiras ganhando amanhã, ó, o Palmeiras vai chegar no máximo na mesma pontuação que o Flamengo, né? Talvez no saldo de gols o Palmeiras consiga passar. Talvez no saldo de gols o Palmeiras consiga passar. Mas do restante fica com a mesma pontuação do Flamengo. Ah, mas, mano, é sempre legal ver o Corinthians perder, né? É sempre legal, mano. E esse negócio de jogo de sábado, cara, é bacana, né? Sabe por que é legal? Porque, mano, pô, sabadinho, 4 horas da tarde. É um horário legal pra jogo. Eu tava de boa aqui, falei assim, pô, Flamengo e Corinthians é um jogo legal de acompanhar. Quero ver como que tá. O Corinthians vinha de 4 vitórias consecutivas, o Flamengo tinha essa obrigação de mostrar resultado pro seu torcedor, então iria ser um jogo com elementos interessantes. E aí eu coloquei 2 jogadores do Flamengo aí, que é o De La Cruz e o Lohan. E assim, cara, pra mim, são até agora nessa temporada, são 2 jogadores extremamente regulares, lineares, que todos os jogos apresentam uma boa performance. São jogadores que têm vontade, são jogadores que entram ali com fome de bola. Hoje, o De La Cruz, inclusive, ele estava ali como um segundo meia. Então você viu o meio-campo do Flamengo? Porque qual que foi o esquema? No início do jogo, o Corinthians quis subir linha, né? O Corinthians falou assim, vamos subir as linhas, vamos tentar sufocar, tirar a posse de bola do Flamengo e tentar ter o ganho numérico nos espaços ali, né? Nas disputas de bola. Só que os caras não conseguiram fazer isso. Por quê? Porque, em primeiro lugar, você tinha um verdadeiro buraco na camada de ozônio no meio-campo do Corinthians, onde tinha um espaço absurdo. E, numericamente, o meio-campo do Flamengo, todas as horas, ganhava. Então, embora naqueles 5 primeiros minutos, o Corinthians tentou fazer uma pressão inicial, o Flamengo conseguiu sair muito bem dessa pressão, né, fazendo com que a distribuição de seus jogadores no setor intermediário se sobressaísse ao meio-campo falho do Corinthians. Realmente, o meio-campo do Corinthians foi só se organizar depois das mudanças lá no segundo tempo, que o meio-campo ficou melhor. E o Flamengo também estava mais cansado, né? Então tinha todas essas especificidades ali de fim de jogo. Então, frente a essa situação, o Flamengo ganha meio-campo, e esse meio-campo, com a adição ali de De La Cruz, fazendo as articulações, tendo boa transição ofensiva, trazendo agilidade, e o Lohan, o time ganhou muito, mas muito volume de jogo. O Flamengo, depois da pressãozinha inicial que o Corinthians deu, nos 5, 6 primeiros minutinhos, o Flamengo basicamente deixou o resto do jogo, até o final do primeiro tempo, muito tranquilo. E conseguiu boas oportunidades. Inclusive, o Flamengo só não fez mais gols na primeira etapa justamente por causa do goleiro do Corinthians, que é um bom goleiro, mano. O cara é alto pra cacete, o cara tem uma envergadura, né? Ixi. Ai. O que pessoas extremamente produtivas, como Jeff Bezos, Elon Musk e Bill Gates, usam para conseguir fazer tanta coisa? Num bom... Ai. Num bom sentido, tá? Eu sei que já tem gente que vai me sacanear, eu sei que já tem gente que queria, tipo a musiquinha lá que o Fernando Gil coloca, né? Olha a fotinha dele, olha o seu nome.
O Gil identificou. Mas assim, vocês entenderam, gente, o que eu tô querendo dizer. Eu tô falando dos aspectos ali do goleiro do Corinthians. O cara é alto, o cara conseguiu fazer boas defesas. E, inclusive, aquele lance do gol, inclusive um lance maravilhoso do Pedro, fez com que o zagueiro do Corinthians, o marcador do Corinthians, não sei se era zagueiro exatamente que estava ali, passasse batido, escorregasse lá, se estrumbicasse no chão. E ele foi lá e chutou. E aquele goleiro, ele só não defendeu aquela bola, mano, porque ele tava sem visão. Ele tava sem visão, a bola passou debaixo dele. Ele foi enganado também pela movimentação do Pedro, que faz que vai para um lado, mas aí puxa para o outro dando um drible desconcertante no jogador do Corinthians e fazendo o gol. E foi uma jogadaça. E o Flamengo vinha ali, né, ó. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Os caras vinham insistindo. Chute de longe, rápida transição, tabela. Você viu um time criativo. Parou aquelas chuveiradas na área. Sabe aquelas chuveiradas na área que nunca vira nada? O Flamengo conseguiu fazer um bom jogo vertical, conseguiu ser um time objetivo. E, cara, se sobrasse um espacinho pra chutar, tava chutando. E isso exigiu muito trabalho do goleiro do Corinthians na primeira etapa. E aí até que o lance fez, até que o Pedro fez esse lance basicamente, né, pô, desconcertante, um lance maravilhoso. E aí 1 a 0 pro Flamengo, um primeiro tempo que aos 5 primeiros minutos parecia que ia ser preocupante, mas depois se configurou num primeiro tempo tranquilo. Uma partida segura dos laterais do Flamengo, Ayrton Lucas espetando, subindo ofensivamente com velocidade, dando aquela provocada, né? Alguns chutes, inclusive, de fora da área, muito promissores. O Varela fazendo um bom trabalho de marcação, não deixando sobrar espaços ali. O jogador do Corinthians, Wesley, aquele moleque lá é bom, cara. Aquele moleque é bom. Só que ele estava muito marcado também. E além disso, numericamente, o Flamengo ganhava nos seus setores, né? Sempre estava mais povoado que o Corinthians. Isso fazia com que o Wesley ficasse ilhado. E aí termina o primeiro tempo, no segundo tempo o Pedro acaba sentindo ali, entra o Gabigol e, cara, basicamente no segundo tempo o Dela Cruz e o Lohan, eles mais uma vez conduz a maior parte ali, o maior volume ofensivo da partida. Com muita velocidade, com transições, fazendo ali uma boa dupla, né? Um colaborando, um cooperando muito com o outro. E, inclusive o Gabigol fica até um pouquinho assim, fora dos holofotes no segundo tempo. Porque o Gabigol, pessoal, ele tá sem ritmo de jogo. Isso é muito claro. Isso é muito nítido. Ele ainda é um jogador pesado, mas não que ele esteja pesado porque ele tá fora de forma. Não é isso. Ele tá sem ritmo de jogo. E é normal que isso aconteça. Agora ele vai precisar adquirir de novo esse ritmo, vai ter que pegar confiança novamente. Você vê que ele tem vontade. Todo lance ele tá lá, ele tá móvel, ele tá colaborando, ele tá tentando puxar sempre o volume ofensivo, mas querendo ou não, hoje Dela Cruz, sempre, né? Lohan, eles acabaram se destoando e colaborando aí, tendo uma forte participação nessa vitória do Corinthians. Embora o primeiro gol foi do Pedro. E aí o Lohan vai lá, né, e dá um chutaço daquele, realmente numa transição muito rápida ali, o Lohan faz o segundo gol do Flamengo, faz o 2 a 0, deixa a torcida mais tranquila, deixa o jogo mais tranquilo, e aí o Corinthians até tenta melhorar o seu jogo. O Corinthians começa a povoar melhor suas linhas intermediárias, o técnico deles começa a propor algumas mudanças ali, põe o Coronado, o time até melhora. O time melhora o seu volume de jogo. Só que já é tarde, né? O time melhorou, mas acabou melhorando tarde. E uma coisa que eu ainda vejo como falho no Flamengo é justamente as jogadas aéreas. Teve algumas jogadas aéreas aí, alguns escanteios que o Corinthians cobrou, que chegou com um pouco de perigo. Então, assim, eu acho que o Flamengo tem a missão de tentar ajustar essas jogadas aéreas que não tá legal nem ofensivamente e nem defensivamente falando. O Flamengo não consegue trabalhar bem jogadas aéreas no setor ofensivo e também não consegue trabalhar bem no setor defensivo. Então eu acredito que há alguns ajustes aí que o time precisa ter. Você vê que no final, antes do Corinthians cobrar o escanteio, o Tite faz a mudança, porque ele vê que a jogada aérea do Corinthians, ela tá às vezes deixando espaço, a marcação não tá encaixando daquela maneira, às vezes sobra a bola, né, na cabeça ali do jogador do Corinthians, então ele vai lá e coloca o Léo Ortiz para tentar dar um fôlego. Na verdade,
ele colocou o Léo Ortiz mais como um segundo volante, né? Mas também, querendo ou não, na hora da volta ali, em um escanteio e tudo mais, ele volta também para colaborar com a marcação. Imagina nós ganha, o Tite cai. Aí é melhor que um... Melhor que uma... Pelo amor de Deus. Lá vem, levanta, vai ter a bola para o gol no desvio, tira a Rossi, voltou, Kaká bateu por cima. Vai pela linha, voltou, entregou a bola para Alan pela ponta direita para Varela, chega batendo mal na execução da batida. Brincadeira, não, cara que joga no Maracanã, lateral direito do Flamengo, quem teve Leandro, Jorginho, aí o cara cruza a bola atrás do gol. Mas cada jogador usado da rua, hein? Vai jogar no Maracanã. Time que joga compacto dá trabalho pro Flamengo, pro Vasco, pro Fluminense. Verdade, hoje esses times também, hein? Pro campo, ataque, ela vem de mão. Bidon recebeu para a ponta esquerda, fez a passagem para Romero. Abriu na direita, bico na grande área da Fagner, cruzou errado. Bobeou Fagner, erroneamente fez o toque de bola. Para Lohan, soltou a Pedro na boca do gol, cortou legal para fazer, bateu. É bola na rede. No placar da Rádio Craque na tela 17 está marcado. Pedro marca o segundo gol dele no Brasileirão. Flamengo 1, Corinthians 0. Carlos Miguel Messa soltou para pegar e buscar depois que estava lá dentro. Emoção aí na galera, Jaco. No passe diagonal de Gerson, por baixo das pernas do Romero. Pedro recebeu essa bola no carrinho lateral. Félix Torres ficou na saudade, bateu de bico na chuteira e a bola passou por baixo do Carlos Miguel. Na falha do goleiro corintiano para marcar o 16º gol dele na temporada. O segundo do Pedro no Campeonato Brasileiro. Abre o placar do Maracanã. 1-0 Mengo, Doni. Tem gol no jogo, craque Nato. A verdade é um frangaço do Carlos Miguel. Mas um frango, um piruzaço, né? Mas um peru incrível. Será que se fosse o Cássio, a torcida do Corinthians, olha aí. Lohan abriu, Ayrton Lucas na ponta esquerda, chegou na região da grande área pra bater cruzado, tocou atrás, pra quem chega na direita, vem Varela, domina, no bico da grande área pela ponta direita, solta a bola atrás, dá a bola para ela, soltou com Varela, lá vem o Uruguaio na ponta direita, no comando do ataque, lá vem Varela, domina a bola por dentro, tá cercada, a marcação pra cima dele, volta na divisão. E o Cássio, pelaquilo que eu sei, dificilmente ele vai deixar de ir pro Cruzeiro. E que por sinal, se você faz um esquema para que você possa não tomar gols, tá certo, tudo bem, não, mas aí o que aconteceu? Tomou o gol, então muda o esquema, não dá para jogar com 3 zagueiros mais. Por quê? Porque o meio campo do Flamengo é muito bom, Dela Cruz, o Gerson tá correndo, o Lohan tá correndo, então é uma coisa que não deu certo mais, a bola não vai conseguir, você perde o meio campo, coloca o Rian e tira o Gustavo Henrique. Até porque o Paulinho já não tem mais força. O Fagner, o Everton Cebolinha, tá deitando no Fagner. E o Alan, como volante, ele fica na marcação. Deu pra entender o que eu tô explicando? E dispara aqui pro Flamengo, Cebolinha lançou pra Lohan, na boca do gol pra fazer, tirou do goleiro, tocou atrás no vazio. Ninguém fecha, perde o segundo gol. Flamengo, Kaká tira, Jacó. Grande área, chamou na finta, driblou, marcação no primeiro do segundo, tocou lá dentro. Ayrton Lucas joga pra fora. Ponta esquerda, levantou pra boca do gol no segundo poste, o toque de cabeça do Gustavo Henrique. Vamos ver, onde foi falta? Aonde foi falta? Fala pra mim, aonde foi falta em cima do goleiro? Sabe que o goleiro tem vantagem sobre qualquer outro jogador? Sabe a única vantagem que ele tem? É a mão, jogar com a mão. O que aconteceu? O que aconteceu? Fala aí, o que foi? Foi porra nenhuma. Só absurdo, rapaz. Isso é sacanagem. Direto, o goleirão tira. Jogou no alto, vai fechar a equipe corintiana. Por Roberto, não vem. Félix Torres tocou, Kaká bateu, defendeu o goleiro. Agostinho Rossi salva. E vem de mão para Wesley, dominou a bola pela ponta esquerda, vai fazer levantamento aqui. O Corinthians melhorou com a entrada do Roberto, posicionando melhor, a equipe do Flamengo perdendo muitos passes. O grande problema do Corinthians, do meu ponto de vista, é a falta de criação, principalmente do Fagner. E o Rodrigo Garro, que está jogando muito longe. Olha o Breno Bidon, ó. Errou o passe, mas foi a primeira jogada primeiro lance que ele tentou. Não pode errar esse tipo de passe, e principalmente com o Flamengo. A direita tá na entrada da grande área, soltou atrás, Lohan bateu! É bola na rede! Gol!
Rádio Craque Neto, Euro 17. Camisa 19, a fera foi pra galera. A 17 minutos batidos, etapa. É final de bola rolando. Sai errada aqui pelo Diana através do Kaká. Recupera Gerson, bateu por dentro, entregou. Buscar depois que tava lá dentro, e Jaco. Zagueiro emocionado fez tragédia. Saiu cabeça erguida, tentou driblar. Lohan fez o corte e deu combate. Rolou para o Gerson, tabelou com o volante flamenguista. Saiu cara a cara contra a meta do Carlos Miguel. Jogou no canto direito, rasteiro para marcar o segundo gol dele com a camisa do Flamengo. E o primeiro dele no Campeonato Brasileiro. 2-0 Mengo. Vamos lá então, vamos analisar o jogo então. Flamengo tá melhor? Tá melhor. Primeiro gol, frangaço do Carlos Miguel, certo? Frangaço. Segundo gol, a bola tá com o Kaká, tranquilo, sossegadinho, ele quer driblar os dois jogadores. Quando ele não dribla os dois jogadores, o Gerson rouba a bola, o Lohan vai de encontro, o Gerson dá um tapa incrível, quando o Kaká tenta chegar junto com o Gustavo Henrique, e aí ele deixa o Lohan na cara do gol. Os dois gols, o Corinthians deu pro Flamengo. Os dois gols, um frangaço do Carlos Miguel, frangaço. Não pode tomar um gol desse. E aí, quando você tá melhor no jogo, quando você tá tranquilo no jogo, aí o zagueiro acha que é o Mauro Galvão. Aí o zagueiro acha que é craque. Aí, meu irmão, tomou o segundo e agora não tem mais chance. Esquece. Mas já se levanta. Nem pegou. Então a Rádio Craque Neto Euro 17, pra gente já colocar o craque perfil líder pra mim, o Pedro. Pra você, do Oliveira. Pedro. Pra você... Sidney Fraioli. Pedro. Sidney Fraioli. Pra você... Gerson. Bom, o craque perfil líder, grande Pedro, que fez o gol. E aí o garotinho, 1000 utilidades da Bombril, pra mim o Gerson. Pra você, Doni. Gerson. Pra você, Jogo Boot. Lohan. Gerson. O pé de rato pra mim, a Kaká. Pra você, Sidney. Pé de rato, Kaká. Péssimo. Pra você... Kaká. Pra você... Kaká. Então tá bom. Foi um Flamengo diferente, hein, Bruno? Foi bem o Flamengo hoje. Primeiro tempo muito bom do Flamengo. Primeiro tempo, o Flamengo dominou completamente o Corinthians, criou várias oportunidades. A única coisa que dá para colocar no primeiro tempo é que o time não matou o jogo. Só fez um gol no primeiro tempo. O Flamengo não conseguiu fazer um segundo gol, que já praticamente liquidaria a partida ali. Só fez um gol, mas criou várias oportunidades e jogou bem. Hoje com o jogo mais por dentro também. O time do Flamengo nos últimos jogos tentava muitas jogadas pelos lados para tentar cruzar, terminar a finalização dentro da área. Hoje o jogo circulou mais por dentro, até por uma movimentação mais dinâmica do time. O Gerson, na teoria, jogando pela direita. Sem a bola, fecha o lado direito, ok. Mas com a bola, o Gerson vinha para dentro o tempo inteiro. Aí o Gerson se aproxima do De La Cruz. O próprio Lohan, ele caiu mais para a direita do que para a esquerda. Então, o lado direito ficou muito forte ali. O Gerson, De La Cruz e o Lohan, mas não todo mundo aberto, ali da direita para o meio. E o corredor mais com o Varela. Do lado esquerdo tinha Cebolinha, Ayrton Lucas. Às vezes o Cebolinha atacando pelo lado e o Ayrton Lucas vindo por dentro e às vezes o contrário. Então teve jogo em todos os setores. Foi um primeiro tempo realmente muito bom do Flamengo. Como eu falei, o único detalhe que dá pra colocar, não matou o jogo, só fez um gol e teve chance de fazer mais. Aí no segundo tempo já foi um jogo mais equilibrado, que também é normal. O próprio Tite usa muito essa frase, não agora só no Flamengo, sempre falou bastante disso, que não tem como num duelo que tem um certo equilíbrio. Claro que o Flamengo é melhor, mas é um jogo de Série A de brasileiro, não é um jogo, uma disparidade assim, absurda. Tem um time melhor que o outro, mas é um jogo de dois times de elite, de Série A. É impossível um time dominar o outro por 90 minutos, como foi o domínio do Flamengo no primeiro tempo. O segundo tempo não seria assim. Seria anormal se fosse outro tempo com o Flamengo ali martelando o tempo inteiro. Então o segundo tempo foi mais equilibrado. O Corinthians teve uma chance de empatar com o zagueiro Kaká numa bola levantada na área. O Rossi fez ótima defesa. E o Flamengo depois matou o jogo num erro do próprio Kaká, na saída de bola, tomou pressão do Gerson e do Lohan, perdeu a bola e o Lohan fez o gol do Flamengo e aí 2-0 acabou, Aí já o Corinthians ficou totalmente sem chance de buscar alguma coisa, uma estatística bem negativa do Corinthians, Mais uma vez não fez gol. O Corinthians só fez gol contra o Fluminense, um único jogo do Campeonato Brasileiro que o Corinthians marcou, fez 3, fez bastante, mas foi o único jogo em 6 jogos no Brasileiro, o Corinthians só marcou em um jogo, isso é um dado muito negativo da parte ofensiva do Corinthians. Fala, torcedor, e as mídias rivais se renderam ao Flamengo. Grande jogo do Mengão contra o Corinthians, Flamengo com uma intensidade excelente,
uma nova postura do time em campo. Finalmente foi um Flamengo em que nós esperávamos contra os adversários. Nessa partida tiveram alguns bons destaques, e eu quero destacar aqui principalmente De La Cruz, Lohan e o Rossi, que fez boas defesas e garantiu que o Mengão não tomasse gol nessa partida. Agora, jogar somente a responsabilidade para o Corinthians, como o Neto fez, eu acho que é uma falta de respeito com o adversário, que a gente não pode desmerecer o jogo do Flamengo, que jogou muito bem. O Corinthians teve suas falhas, sim, mas se nós formos olhar por esse ponto de vista, todos os gols que os times tomam são falhas de alguém. Então esse não é o ponto. O ponto é que o Flamengo foi muito superior ao Corinthians e amassou. Agora segue o líder. Mas agora eu quero saber de você, torcedor. Você aprova a utilização do Lohan no lugar do Arrascaeta? Na minha opinião, o Lohan encaixou perfeitamente naquela posição, fez boas transições. Ele tem uma característica diferente do Arrascaeta. O Arrascaeta, ele é o jogador que procura o passe, aquele passe que quebra linhas, que hoje quem faz isso é o De La Cruz. Já o Lohan consegue limpar jogadas com seus dribles e assim colocar os seus companheiros em posições mais confortáveis em campo. Mas eu quero saber a sua opinião, deixa aí nos comentários o que você acha dessa substituição. Se curtiu o conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.